Olha, na política você precisa de pessoas, principalmente quando se fala de comunidade. Quando fala comunidade, cara, não importa se é vila, favela, se é periferia, se é zona X, zona Z, zona norte, zona sul, o ambiente. Comunidade. Comunidade indígena, quilombola, comunidade religião X, religião Z, comunidade no geral. Comunidade é onde você centraliza um monte de pessoas. Comunidade, aquele centro onde se localiza pessoas. Quando a gente fala comunidade, as pessoas se imaginam, comunidade X, comunidade Z. Não, comunidade, onde se centraliza um monte de pessoas. Como é que você consegue sensibilizar e unir essa comunidade? Como é que você fortalece essa comunidade dentro do seu propósito? Como é que você atinge as comunidades no geral? Então, quando se fala assim, como é que você traz para você essa energia, essa força de uma comunidade? Gente, você pode estar na comunidade leste, oeste, indígena, quilombola, social A, social B, comunidade de religião A, de religião B, comunidade, onde as pessoas se reúnem no mesmo propósito, onde estão buscando a mesma energia, onde trabalham a mesma espiritualidade, comunidade, onde tem a mesma região com os mesmos problemas, o mesmo, assim, vive naquele mesmo ambiente, com todo mundo encaixado ali, que a gente chama de comunidade, aquele grupo de pessoas. Como é que você contagia, como é que você traz para você essa comunidade? Como é que você faz para poder usar o poder de uma comunidade para você ter força política com o apoio dessa comunidade? Olha, vou voltar para a base, vou voltar para a família. Por que eu sempre falo de família? Gente, família é base de tudo. O que é uma família? Não importa a quantidade, a família é um exemplo de comunidade. Comunidade, na comunidade, família, todo mundo é diferente. Não tem dois iguais. Não tem dois DNA, duas impressões digital, dois códigos genéticos, duas íris. Nós somos todos diferentes numa comunidade familiar com 3 pessoas. Eu tenho uma comunidade de 150 pessoas na família. Eu tenho uma comunidade minha. Então, você acha que eu entro nessa comunidade, trago para mim essa comunidade, eu conquisto uma comunidade e ganho força nessa comunidade? Como? Se todos nós somos diferentes. Porque são parentes? Parente? Você tem de história de parente que não deu certo, é uma grandeza. Então, ser parente não quer dizer nada. É só uma comunidade que tem a ver com família. Mas isso não quer dizer que você tem esse apoio, que você tem essa estrutura, que você pode contar com essa comunidade. A comunidade, quando se fala de política, se fala em se eleger, se fala em se estabelecer numa base e fortalecer uma base, é sensacional quando você conquista uma comunidade, quando você representa uma comunidade, quando a comunidade reconhece você como representante dela. Então, você consegue fazer isso numa família? Eu sou um privilegiado. Eu fico lisonjeado quando eu posso dizer para você claramente que eu seguramente teria a maioria da minha família. A maioria não tem a família. Não, gente. Unanimidade não existe. Eu sou apaixonado pela minha família, eu tenho um amor gigante da minha família como reciprocidade. Eles me amam, eu tenho certeza disso. Nós temos um relacionamento sensacional. A gente se encontra em qualquer lugar onde se encontra a maioria da família, numa festa, num baile, num sítio, numa praia, onde está a família. A gente vira e mexe, nós estamos todos juntos. Meu pai e minha mãe conseguiram deixar esse legado, nos deixamos unidos. Então, nós temos uma comunidade familiar, com mais de 150 pessoas. E eu não tenho unanimidade. Ninguém tem. Não se iluda. Sempre tem alguém que quer, veja bem, mas nisso eu não concordo. Então, como é que você está convivendo com isso? Como é que você está trabalhando para você estar dentro de uma comunidade que pode se transformar até em base para você? Mas base única, não, uma das bases. O fato de você estar na comunidade X não quer dizer que da zona que você entende que é periferia, não quer dizer que naquela outra comunidade que não é da periferia, que está mais bem centralizada, mais bem localizada, assim, geologicamente falando, isso não quer dizer se você é da Zona Sul, da Zona Leste, não importa. Qualquer comunidade que você tiver, aquela comunidade pode ter afinidade com você
e você pode atender o propósito daquela comunidade sem interferir no propósito da outra. As comunidades são diferentes. Cada região tem uma característica, uma necessidade diferente. Quando você consegue se aproximar de uma comunidade e ter afinidade, conquistar aquela comunidade, você faz uma base sólida e quando você chegar naquele lugar, cara, as pessoas vão te receber de braços abertos. Você se torna um representante quase que legal daquela comunidade. Como é que faz isso valer? É você preservar isso. Levar para lá realmente não promessa, mas daquilo que você tem possibilidade de fazer e de entregar e depois entregar. Aí você vai para outra comunidade, a necessidade da outra comunidade é diferente. Então, mas o meu negócio é a base, é só para pobre. Você sabe por que a comunidade onde tem gente carente mais precisa? É de trabalho. As favelas não são carentes, gente, as favelas são potentes. Não é carência, é potência. Lá tem muita gente empreendendo, muita gente fazendo. Então, numa comunidade de vila, favela, você precisa levar muito mais do que promessa de cesta básica. Não é isso. Você precisa de uma outra comunidade do outro lado, que não tem a carência que esses têm, mas que gera oportunidade para que essas pessoas precisam, que é trabalho, que é dignidade. Então nós precisamos conciliar as comunidades. Você precisa de todas as comunidades. Então você precisa se ajustar à necessidade, ao que você como político, como representante público pode fazer em cada área distintamente. As necessidades de uma comunidade nunca vai ser iguais às da outra. Você vai para comunidades que têm classe, uma estrutura material. Então, você vai para uma outra comunidade que também tem. E eles pensam diferente. Tem religiões diferentes. Tem objetivos diferentes, propósitos diferentes. E atividades diferentes. Então, as duas estão buscando a mesma coisa. As duas querem progredir, as duas querem crescer, as duas querem ter um ambiente leve, querem ter sensação de segurança, querem ter estrutura de saúde, as duas querem apoio para produzir, querem imposto menor, independente das duas de serem comunidades que têm muita produtividade, muita gente com recursos para produzir, são geradores de emprego, mas estão buscando coisas nem sempre iguais. Mas você pode atender as duas. Elas são diferentes em alguns pontos, mas geralmente no propósito você consegue, como representante público, atender as duas. Nós precisamos, como representante público, pensar nas comunidades como um todo, porque toda comunidade tem gente. Uma comunidade é feita de pessoas, então nós precisamos o tempo todo entender até onde você está preparado para servir as pessoas. E não a comunidade X ou a comunidade Y. As comunidades são interdependentes. As comunidades precisam umas das outras. Então nós temos que ser pacificador. Assim, aquela pessoa que faz o networking, que une, que faz conexão das comunidades. E uma comunidade fortalecida, ela beneficia a outra. Então não é a condição social da comunidade, não é o endereço da comunidade. É como é que você olha para as pessoas, porque essas pessoas estão em todos os lugares. Às vezes você foca na comunidade X, mas parte significativa do seu eleitor naquela comunidade não é quem tem recurso. E estava na mesma comunidade, mas ele morava lá, a região dele era lá, a escolha dele era lá, naquele município, naquela comunidade, e você estava falando só do empreendedor daquela comunidade. Na realidade, os seus votos que estão lá não é empreendedor. São empreendedores de um CNPJ de outro, pessoas que estão trabalhando lá. Então, quando você pensar em comunidade, lembra que dentro de toda comunidade é formada por pessoas. E aí, para você conquistar e ter força nas comunidades, você precisa ter força com pessoas. Não faça distinção de pessoas. Olhe para as pessoas e enxergue a possibilidade gigante que está dentro de cada um de nós. Olhe para as pessoas e enxergue possibilidade de contribuir com cada pessoa, independente da comunidade, de onde ele veio, onde ele está ou para onde ele vai. Você precisa ser um representante de todos. É assim que você vai melhorar a vida das nossas comunidades, que fica dentro dos nossos municípios, que fica dentro dos nossos estados, que fica dentro desse nosso país. E todos os lugares que você olhar dentro desse país, vai ter uma comunidade aguardando que a gente tenha uma representação que olhe as pessoas como pessoas, olhe a gente como semelhante. E
todos nós estamos precisando dessa representação. Na comunidade que você tiver, na comunidade que você estiver focando, foque o que qualquer comunidade tem de melhor, mais raro e mais caro, chamado gente, pessoas. E você realmente vai conseguir ser o cara que serve, ser o cara que atende, ser o cara que é bem recebido nessa comunidade, porque você é um representante de todos. Bora! Olha pra dentro, cara. E representa todo mundo. É assim que você vai conseguir trazer para você as comunidades que você gostaria.